Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, as coisas não andam bem. Olha o país como está. Olha as autoridades corrompidas, tanto política como religiosas. Notam que as autoridades estão corrompidas. Então cabe a nós, a mim e a você, orar, clamar pela misericórdia de Deus, porque sempre existiu isso, as guerras de poder, tudo por causa de corrupção. Todas as guerras, todas as dores, surge por ganância, por pessoas que não andam no caminho do Senhor. Querido irmão, querida irmã, vamos orar, amado. Ora, intensifica a sua oração. O país está parando. Cabe a mim e a você orar, clamar pela misericórdia de Deus e tomarmos atitude, porque Deus deixa bem claro: os mornos, Deus está a ponto de vomitar-te da boca dele. Querido irmão, querida irmã, abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor Jesus, para que Ele traga a palavra, a qual foi criada. A palavra foi criada por Deus, o Eterno, para que ela traga salvação, libertação, transformação, paz, vida e vida em abundância. Querido irmão, mas para isso, temos que ser ovelha do Senhor Jesus, querido. Não sei quem tem te ensinado, não sei com quem você tem aprendido, e não sei se você já conhece a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele disse e deixou escrito na Sagrada Escritura: as minhas ovelhas, ou o meu povo, me ouve e me segue. Para você ser abençoado, para a tua oração ser ouvida por Deus, há um caminho a seguir. Não é os caminhos, é o caminho para Ele ouvir a tua oração, ouvir o teu pedido, amado irmão e amada irmã. Você tem que andar em reto caminho, respeitar os mandamentos de Deus. Se você mudar uma vírgula sequer, Deus não te ouve. Então, por isso, amado irmão e amada irmã, a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra espírito imundo, amado irmão, contra a potestade, principado. Querido irmão, a tua luta é mais séria do que você pensa. Fora os principados e potestades, espírito imundo, você ainda tem que lutar contra a tua própria carne, o teu próprio coração, que traz desejos horríveis, que te leva a perder a bênção, te leva a pecar, te leva para caminhos errados, te leva a perder a bênção de Deus e ainda trazer o sofrimento aqui na terra. Porque quando você peca, quando você desonra alguém, essa pessoa vai ficar chateada com você. Então a nossa luta é árdua. Abre a sua Bíblia, amada irmã e amado irmão. Efésios capítulo 6, versículo 10. As armaduras de Deus. Leva a mão no teu coração. Pede para o Senhor Jesus. Vamos pedir para Ele falar com todos nós nesse momento. Pai de nosso Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos ajude, venha falar com nós, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas fraquezas, pela infinita misericórdia.
venha nos orientar, venha nos curar, venha nos salvar, porque só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Que aonde chegar essa palavra, que haja cura, libertação, transformação e salvação, para a glória do nome santo do Senhor. Senhor, manifeste o poder do Senhor sobre a nação. Derrama do teu Espírito sobre a nação, Senhor. Senhor, cria um renovo, meu Pai. Muitos estão sofrendo inocente. Senhor, não tarda, Pai, em nos ajudar. Senhor, cria espírito novo, coração novo em cada ser humano, meu Pai. O Senhor tem esse poder. O Senhor disse, está escrito na palavra, que toda nação é como um vácuo, que toda nação é como um pingo d'água caindo de um balde. Meu Senhor Jesus Cristo, pela infinita misericórdia, alcança todos nós com seu poder, com tua misericórdia. Nos ajude. Continue falando com esse irmão, com essa irmã. Fala comigo, meu Pai. Nos ajuda. Pela infinita misericórdia. Que aonde essa palavra chegar, seja para exaltar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Amém, Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, as armaduras de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quando ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É o que está faltando para a nação. É o que está faltando para o povo da terra. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A nação, o povo, não quer se fortalecer no Senhor e nem na força do poder do Senhor. Estão querendo se fortalecer na vaidade do mundo, no que o mundo oferece, e querendo usar da força do poder do braço de cada um. Por isso a nação está sofrendo, os lares destruídos. Versículo 11, amado irmão. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Meu querido irmão, querida irmã, nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Está aí, olha o problema aí, olha o que o país está passando, a nação está passando. Por nós não revestirmos das armaduras de Deus, e se revestirmos das armaduras do nosso coração, do nosso entendimento, olha a destruição, olha a pobreza, olha a crise que está atravessando a nação, e a tendência é ficar pior. Quando nós não se apegamos a Deus, não se revestimos com as armaduras de Deus, não tem como vencer, amado irmão, porque a Bíblia é a boca de Deus, a palavra é o próprio Deus. Você pode notar que tudo que está acontecendo já está escrito há mais de 4.500 anos. Querido, por isso que diz, Efésios 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. O pai, a mãe, o filho e a filha, o empresário, o pregador, o administrador, o andarino, o morador de rua, o mocinho, a mocinha, que não se revestir das armaduras de Deus, não tem como ficar
firme contra a cilada. Ó, é cilada. Ele arma cilada, o diabo. Cilada. Ele não vai chegar cara a cara em você. Ele vai armando cilada dentro do lar, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, no banco, onde você vai fazer uma compra, uma festinha que você vai. Ele vai armando cilada. Você não vê quantas ciladas alguém vai numa festa e volta num caixão? Você não vê quantas ciladas alguém vai para um passeio, família inteira dentro de carro, de repente volta a família inteira num caixão? Você não vê quantos que casam hoje e não dá 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos? Olha o divórcio, o adultério, a separação. Então ele arma cilada. Cilada. Quantos sai com um amiguinho, uma amiguinha, sem vício nenhum, cai na cilada. O amiguinho dá para você cheirar uma carreirinha de cocaína, dali para frente, rapidinho, você se torna num viciado, destrói sua família, sua vida. Isso quando não destrói mais pessoas. Então ele arma cilada, para você ficar firme contra a cilada do diabo, só se revestindo das armaduras de Deus. Não é a armadura do mundo. Quantas mulheres casadas que saem honestamente de casa, vai para o trabalho, ganhar o seu pão de cada dia, por não estar revestida das armaduras de Deus, coloca chifre no marido, comete um adultério. Marido, mesma coisa. Então lembra bem, amado irmão e amada irmã, ele arma cilada. Cilada. Se o pai ou a mãe, as autoridades, o ser humano não tiver revestido de todas, não é armadura, presta atenção na palavra, de todas as armaduras de Deus, de todo o conselho de Deus, de toda a palavra de Deus, não é conselho do mundo, não é ensinamento do mundo, para você vencer a cilada do diabo, somente estudando as Escrituras, examinando as Escrituras. Quem disse isso? O próprio Deus, Senhor Jesus. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então a nossa luta não é contra o que você vê. Não. Você não consegue ver o mal. Você não consegue. Porque o mal é espírito. Quantas pessoas que não estão revestidas com as armaduras de Deus, de repente você tem uma pessoa que você é sua amiga, é seu amigo, e você mal sabe que aquela pessoa não traz as armaduras de Deus, e naquele corpo habita um espírito imundo, te leva à perdição. Pode ser até um familiar seu. Quem não tiver revestido das armaduras de Deus será enganado nessa terra. Para você ter uma ideia, o que é a cilada do diabo? Tenho certeza que o Brasil, povo brasileiro, já ouviu falar essa passagem. Tudo quanto pediste em meu nome eu farei. O Senhor Jesus disse isso. Olha o que é a cilada do diabo. Quantas pessoas não pedem para uma imagem de santo? Quantas pessoas não crê em espiritismo? Quantas pessoas não crê em budismo, hinduísmo, maçonaria? Quantas pessoas não crê que se der sua casa ou der seu tudo, você vai ser abençoado? E não é isso que ele disse? Ele disse: tudo quanto pediste em meu nome eu farei. E por que as pessoas caem? Porque a nossa luta não é contra a carne. Esse que fez esse propósito para você deve estar em cima de um altar, praticando a fogueirinha, carnezinho, véu na cabeça, pedindo para você, ensinando você a pedir para uma imagem de santo, e você está achando que ele é um pregador da palavra de Deus. E naquele corpo
legião de demônios está ali. Se você não estiver meditando na Bíblia, revestido das armaduras de Deus, você acha que esse ancião, esse cooperador, esse padre, ou esse bispo, ou esse apóstolo, está pregando a palavra de Deus. Então, para você não cair na cilada do diabo, cilada do diabo, somente revestindo de todas as armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. O esposo, a esposa, o filho ou a filha que não serve a Deus como diz as Escrituras, essa família, esse corpo, não se assuste com o que eu vou te falar, é a palavra que está falando, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Esses corpos têm demônios, tem espírito imundo, por isso que a mulher trai, o marido trai, a filha trai, o filho trai, um não respeita o outro, é o que diz a palavra. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, ainda que essas pessoas são pessoas educadas, são pessoas trabalhadeiras, são pessoas que aos olhos do mundo são honestas, mas Jesus disse o que? No Salmo 127, no versículo 2, inútil vos será repousar tarde, levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Ele está falando, é inútil. Ele fala, os meus amados, amados de Deus é aquele que se reveste das armaduras de Deus, se reveste da palavra de Deus, é obediente aos mandamentos de Deus. Esse ele diz, aos meus amados eu dou enquanto dorme. Por isso há tanta doença, pobreza, miséria, divórcio, o espírito do gay, do lesbianismo, o espírito do roubo, da ganância, do adultério, dos assassinatos. Por quê? Porque as pessoas não querem revestir-vos das armaduras de Deus. Então é onde é que você vê o que o país está passando? Políticos roubando, as autoridades corrompidas. Olha as escolas como está, porque ninguém quer se revestir das armaduras de Deus e depois quer reclamar da situação. Um coloca a culpa no outro, um fala que o presidente roubou, o outro fala que é os pais que estão corrompidos, o outro fala que são os políticos em geral, o outro fala que são os pregadores. Amado, a nossa luta não é contra a carne. Todo aquele que estiver perto de você, que não trouxer as doutrinas de Cristo, João, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Por que não tem Deus? Porque naquele corpo habita espírito imundo. É o que diz aqui, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Você não vê, você vê ali o corpo, aquela pessoa pode ser um parente, a mãe sua, seu pai, sua esposa, seu marido, pode ser seu patrão, pode ser o seu pastor, seu médico, seu juiz, seu promotor, seu advogado, sua tia, sua avó. Se não trouxer as doutrinas de Cristo nesse corpo que habita, espírito imundo, é o que diz a palavra. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então você tem que saber, aquele que não anda revestido de todas as armaduras de Deus, ele não pode resistir às ciladas do diabo. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus. O que é toda a armadura de Deus? É você ter uma vida reta com Deus, é você não se prostituir, é você não roubar, não enganar, não mentir, não trair, não ter ódio, não ter mágoa, ter uma vida com Deus, ter uma vida de oração, uma vida de santidade separado para Deus. Por isso que ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, resistir no dia mau. O que é resistir no dia mau?
Dia mau é quando o diabo, ele arma uma cilada para você. Vamos supor uma moça, noiva, namora, séria, e ela é secretária de algum patrão, ela é secretária. Se ela não tiver revestida de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, o que é o dia mau? Ela chega lá, o patrão dá uma cantadinha nela, ela não está revestida, ela vai cair. Esse é o dia mau. Por que dia mau? Ali ela cometeu uma traição contra o noivo dela, o namorado. Se for casada ou casado, cometeu um adultério. O que é resistir no dia mau? Sai você para a rua, encontra com um amigo, faz tempo que você não veja ele, e papo vai, papo vem, você não vê no corpo dele demônio, porque o demônio é espírito. De repente ele te convida para alguma coisa, você volta para casa, ou no caixão, ou a sua família sabe que você está lá na delegacia preso. Ele te convidou para um roubo, e você foi participar do roubo, ou você foi entregar droga com ele. Estou citando um exemplo. O dia mau é isso. O diabo te arma uma cilada. Nesse dia mau, vai ser mal para você, porque se você não estiver revestido de todas as armaduras de Deus, você cai. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Versículo 14: estai, pois, firme, cingi-vos com a verdade, e vesti-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Para que a couraça? Um boiadeiro lá no mato, quando ele monta naquele cavalo, ele põe aquela couraça de couro para quê? Para resistir contra os espinhos, contra os galhos, contra bicho. Então você tem que revestir com a couraça, revestir-vos com a palavra, com o poder de Deus, oração, jejum. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés, revesti-vos da palavra. Ser fiel a Deus, ser temente, para onde você colocar a planta do seu pé, Deus está contigo, para você não vacilar, para você não cair na cilada do diabo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando você põe o escudo é aquilo que o soldado usa numa guerra, vai na frente, porque o maligno vai lançar dardo, vai lançar seta contra você. O que é essa seta? Pode ser um recadinho, que chega pelo WhatsApp, pode ser um recadinho que chega pelo telefone, pode ser um amiguinho, aparentemente um amiguinho que chega e te convida para alguma coisa. Se você não estiver revestido com escudo, você vai aceitar aquele convite e vai cair, vai se perder, vai pecar. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete, revesti-vos sua cabeça com a palavra de Deus, para que ele não toque nos teus pensamentos, porque quando o diabo domina a cabeça de um homem, de uma mulher, acabou. Então revesti-vos com o capacete, a verdade, entrar de cabeça na palavra do Senhor Jesus, da Bíblia. Não é o que pastor ensina, não é o que ancião, apóstolo, bispo, padre, papa. Não, amado irmão, é a Bíblia, a qual o Senhor Jesus disse. É o Senhor Jesus que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, revesti-vos da palavra de Deus, examinai as Escrituras. Querido, se você não tiver revestido com o capacete, você tem uma ideia, quantas igrejas que praticam o satanismo? O que é praticar o satanismo? Um dos exemplos, são vários.
Você entrar numa igreja que não te incentiva a estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, ler a Bíblia igual o Senhor Jesus disse isso. Foi o Senhor Jesus, amado irmão, é uma ordem dele. Ele fala assim, ó: custa fazer tudo que de mim está escrito na Bíblia. Desculpa. Ele disse: examina as Escrituras. João 5, versículo 39. Ele disse: crê em mim, como diz as Escrituras. João 7, versículo 38. Agora, você numa igreja que diz que a palavra mata, isso daí é satanismo. Se você não tiver revestido com o capacete da salvação, você vai participar dessas seitas. Se você não tiver revestido com o capacete da salvação, o capacete vai na cabeça, é para você proteger o cérebro, para você proteger sua inteligência, senão você é contaminado. Dali a pouco você está aceitando adorar uma imagem de santo, dali a pouco você está aceitando um carnezinho na tua mão, dali a pouco você está aceitando, crendo que o dízimo é coisa do Velho Testamento. Você já não aceita mais a verdade. Se você não tiver revestido com o capacete da verdade, o capacete da salvação, você participa, amado irmão, em lugar que pede o teu tudo, pede tudo que você tem para ser abençoado. Ou quando não, você participa, se você não tiver revestido com o capacete da salvação, você acredita nessa falação de língua, você acredita em revelação. E o Senhor Jesus disse o que para você? Outrora, no passado, Deus falou pela boca dos profetas aos nossos pais de muitas maneiras. E hoje, depois da morte do Senhor Jesus na cruz, depois que Ele derramou todo o seu sangue por nós, pagou o nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia, o que Ele disse? No presente momento, crê no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Se você não tiver revestido com o capacete da salvação, você deita na lama, você passa a ser idólatra, você passa a ser religioso. Por isso que disse o que aqui? Tomai também, ó, depois de tudo que você se revestiu, a palavra diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não tiver na palavra de Deus, a palavra não é o que sai de cima de púlpito, não é o que sai de cima desses altares imundos. A palavra de Deus é você ler a Bíblia, examinar as Escrituras. Não faça como uma família que eu tenho perdida, por não tomai do capacete da salvação. Toda a minha família é idólatra. Quantos no Brasil está perdido, amado irmão? Porque não toma o capacete da salvação. Significa que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A esses que você está crendo, padre, papa, ancião, cooperador, pastores, bispo, apóstolo, todos que não te incentiva a estudar a Bíblia, exigir dentro de uma igreja, exigir que traga a Bíblia, examine a Bíblia. Jesus mandou pegar com todo amor, todo carinho, falar: por que vocês não trouxeram a Bíblia? Porque, irmãzinha, você não tem Bíblia? A igreja vai te dar uma Bíblia. Irmãzinha, a igreja vai te ensinar a você ler a Bíblia, a igreja vai te ensinar a meditar na Bíblia, porque é uma ordem do Senhor Jesus. Se você não estudar a Bíblia, não examinar a Bíblia como Ele mandou, você não vai conseguir vencer, porque o próprio Senhor Jesus estudava a Bíblia, examinava a Bíblia e pregava desde os 12 anos para doutores dentro da igreja. Então a igreja que não faz isso é satanismo. Por que satanismo? Quem é o único? Quem que é o único que não tem interesse que você aprende a letra da Bíblia, a palavra da Bíblia, a qual o Senhor Jesus ordenou? Satanás. Satanás. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Então aquilo que você vê ali em cima do púlpito, você vê em cima de um altar pregando,
Você não consegue ver, amado irmão, amada irmã, você não consegue ver o que habita no corpo dele. Então por isso que Jesus disse: estudai a Bíblia, examinai a Bíblia. O que ele fazer, se não bater com a Bíblia, você já sabe, nesse corpo há um espírito de engano. Esse é o falso pregador, esse é o falso profeta, esse é o falso mestre. Então por isso que ele diz: tomai também o capacete da salvação, senão você é dominado pela cabeça, você passa a acreditar nesses homens. Então toda a igreja que você entrar, se você não quer ser enganado, amado irmão e amada irmã, não quer ser enganada, presta atenção nesse detalhe. São nos mínimos detalhes que você consegue descobrir a diferença do joio e do trigo. Os dois é muito parecido. A diferença está quando desobedece uma ordem do Senhor Jesus. É uma ordem do Senhor Jesus. Foi Ele que disse: estudai a Bíblia, examinai a Bíblia. Ele fala: custa, olha o que ele fala, o próprio Senhor Jesus fala: custa fazer o que está escrito, está escrito, que é para você ler. Custa você fazer o que está escrito na lei de Moisés, nos salmos e no profeta. Tudo que de mim está escrito. Quando você entra numa igreja que não prega com essa ênfase, com essa verdade, com essa pureza, com essa vontade que o povo aprenda a Bíblia, se não tiver essa vontade, você está dentro de um templo que você acha que é igreja. Não é igreja, porque a igreja somos nós somos a verdadeira igreja, nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Então você está dentro de um templo, de uma denominação satânica, pratica satanismo, porque só Satanás não gosta e não tem interesse que ninguém aprenda a Bíblia. Por isso que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querida irmã, querido irmão, procure estudar a Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã. É fácil, querido, é muito fácil. A Bíblia ensina a Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual. Por isso que eu falo para você, o que diz no versículo 10: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando você está na força do Senhor, na força do poder da palavra do Senhor, você vence o pecado, sai do pecado, sai da impureza, da idolatria, sai de todo o pecado. Aí o Espírito de Deus explica as Escrituras para você. Se você estiver em adultério, se você tiver em vícios, não adianta, querido, vença o pecado, vence o pecado da tua carne, reveste das armaduras de Deus. Aí você pega na Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia ensina a Bíblia, porque é o próprio Espírito do Senhor que ensina, que é uma prova. Quando Jesus disse assim: examinai as Escrituras, estudai as Escrituras, custa fazer de mim o que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito a meu respeito. Presta atenção que ele fala assim: irei preparar lugar para vós outro, mas o Pai enviará o Espírito Consolador, o qual vos ensinará. Aprendeu, amado irmão? O Espírito de Deus te ensina. Então quando você está nessas igrejas atuais, as 90 maiores igrejas brasileiras praticam satanismo, não te incentiva a estudar a Bíblia. O que você está fazendo aí dentro, amado irmão? A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Esse montão de carne que você vê aí, que são ancião, cooperador, padre, papa, pastor, apóstolo, bispos, amado, esse montão de carne com esses nomes estão endemoniados, estão praticando satanismo. Olha, o povo brasileiro não conhece nada de Bíblia, e é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, não seja mais enganado.
Não seja mais. Você vê que o Senhor Jesus, a palavra disse lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 15, e que desde a infância sabei as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Estudando a Bíblia para a salvação da fé em Cristo Jesus. Imagina você dentro dessa seita demoníaca que não te incentiva a estudar a Bíblia. Aí você vai cair, porque a luta não é contra a carne. Você está confiando numa carne, você está confiando num ancião, num cooperador, você está confiando nessas pestes, nessas pragas, nesses homens endemoniados que pratica maçonaria, esses padres imundos, esses apóstolos imundos, esses bispos endemoniados, que negam o primeiro milagre de Jesus, que concorda com o aborto, que concorda com rebatizar irmão que já foi batizado, que pede seu tudo, pede para você dar tudo no altar. Começa a falar em língua, tem dança, ministério de dança aí dentro, está te vencendo pela cabeça. Por isso que a palavra deixa bem claro: tomai também o capacete da salvação. Capacete é você proteger sua cabeça, proteger teu cérebro, para que esse mal não entre em você e você vira um idólatra, um religioso. Querido, a nossa luta não é contra a carne. Versículo 18, Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica. Olha o segredo aqui, querido irmão. Depois que você se revestiu de todas as armaduras, da couraça, do capacete, do escudo, depois que você se revestiu de tudo, revestiu de toda a armadura de Deus. Depois disso tudo, olha o conselho do próprio Deus para você, do próprio Senhor Jesus, te ensinando como você vai vencer. Depois disso tudo, aí Deus fala para você no versículo 18, amado irmão e amada irmã: com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica, não é só oração, é oração e súplica. Suplicar ao Senhor, pedir ajuda para Ele, e orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santo não é santo de parede, não é santo de barro, não. Santo é aqueles que têm uma vida reservada para Deus. Você ora por eles, aqueles que estão separados. Amado, presta atenção. Aqui, depois que você se revestiu de todas as armaduras de Deus, da couraça, do capacete, do escudo, depois disso tudo, aí sim Deus te dá a dica, como é que Ele ouve a tua oração. Depois disso tudo, amado irmão, aí Ele te ensina o que você tem que fazer para que Ele ouve a tua oração e você seja abençoado, você seja próspero, você seja liberto. Como você consegue se libertar de demônio, como você consegue botar o demônio, o mal, para bem longe de você e da sua família. Depois que você se revestiu de todas as armaduras de Deus, aí Ele te dá a dica no versículo 18, é a hora que Ele fala, com toda oração. Ele está falando: filhinhos meus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando. Você tem que vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os seus. Amado, você entendeu por que muitos oram, participam de campanha, dá seu tudo, faz tudo que esses canalha pedem, e a vida sua, do país, não muda? Porque para Deus ouvir sua oração, você viu que caminho longo para Deus ouvir sua oração? Ele te avisa: a luta sua não é contra a carne e contra a sangue, é contra o espírito imundo, principado e potestade e dominador na região celeste. Ele fala: revestivos da couraça, revestivos com o escudo, colocar o capacete da justiça.
Aí depois disso tudo ele fala: agora eu vou te ensinar, pratique isso daí e eu ouvirei a tua oração, eu ouvirei o teu pedido. Você não precisa dar seu tudo, você não precisa pôr véu na cabeça, você não precisa pedir para a imagem de santo, você não precisa pedir oração para você não precisa fazer campanha de nada, campanha do Vale do Sol, fogueirinho, pegar carnezinho, trizo. Ele fala: não precisa participar desse satanismo. Aí ele te ensina. Depois disso tudo ele fala: agora eu ouvirei a tua oração. É a hora que ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os seus. Ele está falando: pode orar pela nação, pode orar por todos os seus, que eu te ouvirei. Mas depois que você revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Quando você fica preparado, firme contra a cilada do diabo, significa que você não está em pecado, você resistiu os vícios, resistiu à prostituição, resistiu à vontade da tua carne. Aí ele fala: agora eu ouço a sua oração. É a hora que ele fala: eu vou ouvir a tua oração. Por isso que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Amado, você entendeu? Para você ser próspero, o que você precisa fazer? Não precisa pegar carnezinho, não precisa participar de fogueirinha, não precisa pôr véu na cabeça, não precisa pedir para a imagem de santo, não precisa pedir oração para ninguém, para você. Amado, você não precisa dar nada, não precisa copinho d'água, raminho de flor, não, querido, não precisa passar no Vale do Sal, não, isso tudo é satanismo. Você viu aqui que para Deus te abençoar, o que você precisa? Revestir da couraça, revestir de toda a palavra de Deus. Colocar o capacete da justiça. Significa o capacete da justiça é você ter juízo, é você não andar atrás de ancião e cooperador, padre, papa, bispo, apóstolo, pastores. Querido, é isso que é colocar o capacete da justiça. Depois disso tudo, aí Deus fala: como é que você vai orar? Ele te ensina a palavra, a Bíblia te ensina como orar. A Bíblia é a boca de Deus. Aí ele fala, no versículo 18, Efésios 6, versículo 18, com toda oração. Aí você pode orar, e com toda a súplica, ele está falando, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Significa por todos os seus. Pode orar que eu te ouvirei, eu te prosperarei, eu te livrarei, serei seu escudo, a luta não é sua e minha, eu protegerei teu lar, eu protegerei a parte financeira, eu te protegerei a área espiritual, serei contigo. É isso que Deus está falando. Mas presta atenção, as igrejas ensinam tudo errado. Você dá seu tudo que você vai prosperar, pega o carnezinho que Deus vai te ajudar, pega isso que é para ajudar a igreja, participa aqui do ministério de dança, a igreja tem que vender isso, vender aquilo para poder ajudar a igreja. Isso não é igreja, é antro de perdição. Aí pratica satanismo. Deus não te pede nada para poder te abençoar. A única coisa que Ele pede para te abençoar, Ele te ensina a você se revestir de toda a armadura de Deus para poder te abençoar, e te ensina, a Bíblia te ensina como orar. Depois de você se revestir, se despojou do pecado, largou da prostituição, abandonou os vícios, tem uma vida reta com Deus, aí Ele te ensina, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Amado irmão e amada irmã, o país, a nação está sofrendo, e vai sofrer muito mais, pela desobediência, porque o ser humano que teme a Bíblia Sagrada, presta atenção no que eu disse, o ser humano que teme a Bíblia Sagrada, esse ser humano em cima dessa terra, pode vir a fornalha aquecida 7 vezes mais, o fogo não te atingirá.
pode te jogar na cova do leão, Deus não permite que mal nenhum toque em você. Pode vir a peste, a praga, a maldição, todos os demônios, Deus não permite que nada toque em você. Quando você medita na Bíblia, sai de dentro desse santo de perdição, sai de dentro dessa seita maligna, a qual te dá um livro. Quanta seita tem livro, amado irmão? Você já parou para pensar que satanismo, que é isso? Um líder de uma igreja, ou um pastor, ou um pregador, te incentivar você comprar um livro, ou uma revistinha que vai falar de Deus? Sendo que a Bíblia é o livro que o próprio Deus deixou em cima da terra, inspirado por Deus. Querido, quer ser feliz? Quer ver sua família feliz? Quer ver vir batalha para cima de você e você vencer todas? Medita nesse livro, de dia e de noite. Quem disse isso? Jeová, Yoshua, Cristo Jesus, o Nazareno. Ele disse: estudai as Escrituras, examinai as Escrituras, fazer tudo o que está escrito sobre mim nas Escrituras. Ele não disse para você entrar dentro desses templos faraônicos, o qual ele disse: eu não habito em templo feito por mão de homem, eu não habito em altar de pedras preciosas. Jesus habita dentro daquele que é obediente, porque ele disse: estou à porta e bato. Querido irmão, querida irmã, começa a partir de hoje, examinai a Bíblia, estudar a Bíblia. Compra uma Bíblia para você. A Bíblia que eu leio é Almeida Revista Atualizada, letra extra gigante, é baratinho. Compra uma Bíblia, compra uma Bíblia. Amado, toda a igreja na face da terra que não incentiva os fiéis a estudar, a meditar, a examinar a Escritura, você descobriu que você está dentro de um antro de perdição, aonde pratica satanismo. Aí o que faz para te enganar? Louvores e mais louvores, campanha de oração, campanha disso, campanha daquilo, voto disso, voto daquilo, e esses imundos em cima de altar, falando em língua igual louco, na língua dos decântaros de cita, o xaralaia, pregando sobre revelação, testemunhos e mais testemunhos, sinais e mais sinais dentro das igrejas, para te enganar, para te iludir. Por quê? Se você não tiver revestido com o capacete da justiça, é aí que as igrejas estão lotadas e a nação destruída, e o povo passando necessidade, as famílias destruídas, escola destruída, os políticos destruídos. Por quê? Porque as igrejas estão brincando de servir a Deus, desrespeitando o bem maior que tem em cima da terra, pegável e visível. O bem maior que tem em cima da terra, pegável e visível. Vou falar mais uma vez para você não esquecer. O bem pegável, o bem maior que tem em cima da terra, pegável e visível, chama Sagrada Escritura. Quer uma prova? Jesus disse isso, quando ele disse: examinai as Escrituras. Quando ele estava ensinando com 12 anos as Escrituras dentro do templo. Quer mais uma prova do rei Davi? Quando ele achou a arca, que ele foi buscar a arca, por que ele veio tão alegre, amado irmão? Por que ele veio saltitante? Porque dentro da arca trazia o quê? Os mandamentos de Deus, o bem maior em cima da terra, pegável e visível, as Sagradas Escrituras. A igreja que você entrar e não te incentivar a andar com a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, você descobriu que isso daí é o quê? Satanismo. Está contra Jesus. Sabe o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 3? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
esses empesteados, essas pragas, essas maldições que estão em cima de púlpito pregando, que não incentivam o estudo bíblico, é satanismo. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Você está achando que esse monte de carne aí, chamando das vezes de reverendo, ancião, cooperador, padre, papa, bispo, apóstolo, você está achando que é um homem de Deus? Se ele fosse um homem de Deus, ele não aceitava pregar numa igreja sem antes exigir a Bíblia na mão de cada um, exigir que todos aprendam as Escrituras desde a infância, como diz o Senhor Jesus em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 15. Então, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amado, eu tenho irmã, a mais velha abaixo de mim, que um dia falou: larga a Bíblia para lá, a letra mata. Por que ela falou isso? Uma prova de que o lugar que eles vão pratica satanismo. Por isso que lá rebatiza, por isso que lá coloca véu na cabeça, por isso que lá engana o povo, pratica ocultismo. Lá fala que é para deixar a Bíblia para lá, carregar a Bíblia só para inglês ver. Lá não dão estudo bíblico, mas dá estudo para músico tocar instrumento. Qual o bem maior? Onde está na Bíblia que Jesus mandou estudar algum instrumento? Ele não mandou estudar instrumento, mas mandou meditar na Bíblia, examinar a Bíblia, para você ver. São lugares que não suportam mais a sã doutrina. Então, querido irmão, querida irmã, a nossa luta não é contra a carne, e sim contra espírito imundo, e potestade, e principado. O espírito imundo precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo, amado irmão, para poder entrar e fazer a destruição em cima da terra. E dá uma olhada o que está ensinando todas as igrejas brasileiras: heresia destruidora. Não ensina qual é o teu direito em cima da terra, mas te engana com campanhas e mais campanhas, propósito e mais propósito, para ser curado, para prosperar. Isso tudo é satanismo. Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Não quero o holocausto, quer campanhas, arrancação de dinheiro. Ele disse: não quero holocausto, e sim misericórdia e conhecimento de Deus. Como é que você vai ter conhecimento de Deus se não dá um estudo bíblico? Aprendeu por que todo mundo está destruído? Querido irmão, querida irmã, até aqui foi a palavra do Senhor. Vamos orar. Lembra, o teu bem maior é a Bíblia Sagrada, pegável e visível em cima dessa terra. Através da Bíblia, você aprende como orar para você mesmo. Você aprende como libertar a tua família. Você aprende como resistir contra a cilada do demônio. Você aprende a orar por um enfermo. Você aprende a pregar. Você aprende como falar com o Senhor Jesus, porque foi Ele quem ensinou. É através da Bíblia. Amado, faz isso em nome de Jesus. Compra uma Bíblia, você que não tem Bíblia. E você que tem Bíblia, foge do pecado, todos. Abandona o pecado, a impureza, a prostituição, sensualidade. Para de ficar atrás dessas pornografia. Pega uma Bíblia, você vai saber por que eu sou tão feliz hoje, aos 56 anos, mas feliz, como eu nunca fui nessa vida. A Bíblia vai te levar até Jesus. A Bíblia vai te ensinar qual é o verdadeiro caminho. A Bíblia vai te ensinar a jejuar. A Bíblia vai te ensinar a adorar verdadeiramente o Senhor Jesus. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Não foi eu. A Bíblia, o Senhor Jesus, a qual o rei Davi, quando encontrou aquela arca com os mandamentos, amado irmão, que é a Bíblia, o Velho Testamento, querido, por isso que ele dançou. Só que a dança foi uma dança saltitante, não é essas danças coreografadas, dança de prostituição que está dentro das igrejas. Não, o rei Davi dançou de alegria, no espírito, saltitante, e não dentro da igreja, foi no caminho trazendo a arca. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?
Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por essa palavra. Obrigado por esse ensino, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor Jesus. Alcança esse irmão e essa irmã, meu Pai. Pela infinita misericórdia, alcança a nação. Que seja feita a vontade do Senhor sobre todos os políticos do Brasil, sobre todos os políticos de cima dessa terra. Que seja a vontade do Senhor sobre todas as autoridades dessa terra. Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração, pois nesse momento eu peço pela misericórdia do Senhor e entrego todas as autoridades brasileiras nas mãos do Senhor, porque já não aguento mais ver crianças sofrer. A nação está sendo destruída. Senhor Jesus, pelo amor, pelo temor que eu tenho pelo Senhor e pela tua santa palavra, eu entrego todas as autoridades do mundo nas suas santas mãos, e seja feita a vontade do Senhor, para a glória do nome santo do Senhor e para a felicidade das ovelhas do Senhor. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Amado irmão e amada irmã, diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga amém, Senhor Jesus.